Olá, eu sou Caroline Monteiro, eu sou farmacêutica especialista em oncologia e estamos começando aqui uma série de vídeos falando sobre câncer de mama, os tratamentos e como você, paciente, você que está tratando um câncer de mama, como você pode passar por tudo isso da melhor forma possível, porque afinal de contas a gente quer que esse tratamento ele seja muito efetivo, mas ele precisa também ser seguro para você, né, para que você tenha aí o máximo de benefícios com os seus medicamentos e o mínimo de riscos, o mínimo de efeitos colaterais. E é isso que você vai aprender nessa série de vídeos aqui. Então, se você não é inscrita no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações aí no sininho para você não perder nada e compartilha com mais mulheres que você sabe que está passando por isso também, por um câncer de mama, por tratamentos do câncer de mama. Então, vamos lá agora, porque o primeiro de tudo é saber exatamente o tipo do câncer de mama. E eu quero que você depois veja aí no seu exame, tá? E o exame que vai nos dizer exatamente em detalhes qual foi o tipo do câncer diagnosticado é um exame chamado imunohistoquímica, tá? Nesse exame é avaliado qual o tipo de célula cancerígena que estava presente ali naquele momento, tá? E isso é importante porque a partir dessa definição é que o seu médico, o seu oncologista, ele vai traçar todo o plano de tratamento para você. Então, para que a gente possa aí conduzir um tratamento, para que você saiba, entenda exatamente as fases do tratamento que você vai passar, o porquê que você vai fazer, tudo isso aí, todas as fases, né, vai partir do entendimento disso aqui. Então, por isso que é importante que você saiba. Então, se você quiser, já pega aí o seu exame da imunohistoquímica para você entender um pouco mais desse exame aqui comigo agora. Então, vamos lá para entender isso aqui. E aqui eu estou representando, eu não sou boa em desenho, mas o que importa é o entendimento. E aqui eu estou representando células cancerígenas, tá? Onde esse círculo aqui é uma célula e essas coisinhas que vocês estão vendo aqui em cima são receptores, tá? E o que é isso, Carol? Nas nossas células também, as nossas células normais, tá? Sadias, elas têm receptores que servem para quê? Para captar do ambiente moléculas sinalizadoras que vão incentivar, digamos assim, que essa célula ela faça alguma coisa, né? Então, por exemplo, os nossos hormônios, e nós temos vários hormônios, eles são sinalizadores celulares. Então, determinadas células, né, elas têm ali esses receptores para captar determinados hormônios do nosso corpo, a depender da região do nosso corpo, e ela vai captar e ela vai ali desenvolver, né, fazer alguma ação ali naquele local onde ela está, tá? E assim nós temos para outras tantas moléculas. Mas aqui o que a gente interessa, né? O que interessa para nós nesse momento, que é justamente o quê? O receptor de estrogênio, então eu vou colocar aqui como RE, mais, então é o receptor de estrogênio, esse pretinho, receptor de progesterona, ok? E esse azulzinho, anota aí, uma coisa chamada HER2. HER2 ou SERB2, também pode ser que esteja assim no seu exame, é a mesma coisa, tá? Isso é uma proteína. Mas, Carol, o que importa é você saber isso aqui e saber que isso aqui vai determinar a presença ou a ausência disso nos seus exames, vai determinar o tratamento que você vai fazer. Por quê? Porque há anos atrás a ciência descobriu esses receptores nas células cancerígenas e a partir disso conseguimos tratamentos efetivos contra essas células, fazendo com que hoje, né, nós possamos dizer que vários tipos de câncer de mama, né, são sim curáveis. Então a gente tem a cura de vários tipos de câncer, né? Isso vai depender aí do seu diagnóstico, né, de como estava essa doença no início, mas hoje sim a gente pode sim curar
várias mulheres com esse diagnóstico e isso é fantástico e isso só se deu a partir da descoberta disso aqui que eu tô passando para vocês, tá? Então já avalie aí no seu exame. Então, o HER2 é uma proteína, tá? Que ela foi descoberta também, né, na célula cancerígena e a gente descobriu como bloquear isso aí. E eu vou chegar lá depois, mais na frente, segura aí e não perde nada aqui, já se inscreve aí, deixa o seu like se você chegou até aqui nesse vídeo, né? Porque isso aqui a gente vai falar depois dos tratamentos. Quando eu falar lá na frente sobre bloqueio hormonal, hormonioterapia, tamoxifeno, anastrozol, trastuzumab, Herceptin, você automaticamente vai se lembrar disso aqui. Então, por isso que é importante fixar isso aí na cabeça, tá? Então, olha a nossa legenda aqui. O que acontece? Nem todo câncer de mama é igual. A gente já começa daqui essa história. E por isso, e uma coisa eu já te peço aqui, se você está tratando câncer de mama, que é não se compare. Não compare a doença que você está tratando com a sua colega, com a sua amiga, com um parente seu, né? Às vezes a sua mãe já tratou um câncer de mama, a sua irmã, a sua cunhada, independente até de pessoas da família, eu posso te dizer com toda certeza, sem ao menos ver o seu exame, que as doenças, né, a característica, ela é diferente. Claro que essa característica global aqui que a gente vai analisar e que você vai ver no seu exame, sim, a gente vai estratificar nos grupos diagnosticados. Mas os detalhes do seu diagnóstico só pertencem a você. Então, o tamanho do tumor, como é que ele estava, em que área da mama ele estava, as características naquele momento, inclusive macroscópicas, né, do tumor, linfonodos, se você tinha linfonodos comprometidos ou não. Então, são uma série de informações que eu te digo, por mais que você e uma irmã sua esteja tratando um câncer de mama, a probabilidade dessas características elas serem diferentes é muito grande. Então não se compare, não olhe para o lado agora, nesse momento, com relação à doença que você está tratando e o tratamento que você está fazendo, ok? E também para não se comparar, porque eu vejo muito na minha realidade clínica, né, mulheres falando, nossa, Carol, eu tô fazendo esse medicamento aqui, a minha irmã não fez, a minha mãe não fez, será que o câncer que eu tô tratando é pior, é mais agressivo? E a falta de informação só vai gerando o quê? Ansiedade, medo. E eu te falo, isso não ajuda de forma nenhuma. Aliás, só atrapalha aí a condução do seu tratamento, tá? Então, vamos lá entender, porque com informação, com orientação, tudo fica mais claro e tudo fica mais leve, tá? Para você entender isso. Então, vamos lá ver as características da doença. Então, hoje, né, no mundo todo, a maioria dos cânceres de mama diagnosticados, e aí eu posso dizer que cerca de 75% deles, tá? Eles entram nessa primeira classificação aqui, que é a classificação dos tipos luminal. Luminal, ou seja, que eles têm receptor para hormônio. Entendeu? Que é um luminal A, um luminal B, a gente vai ver nos próximos vídeos, tá? Mas já pega essa informação aqui, luminal. Pode ser que você leia isso aí no seu exame, que o seu foi luminal A, luminal B, ok? E a gente vai ver essa característica depois. Então aqui, os receptores de hormônio são sim os mais comuns, os mais prevalentes aí no mundo inteiro, não só no Brasil, tá? Da maioria dos tipos diagnosticados de câncer de mama hoje no mundo, a maioria vai ser realmente receptor hormonal positivo, tá? E o principal hormônio, então, se ele for receptor hormonal positivo, com certeza absoluta ele vai ter o quê? Positividade para o estrogênio, que é o principal hormônio, tá? Então, aqui, ó, o estrogênio, com certeza ele vai ter. E você já vai olhar no seu exame aí, se o seu foi positivo para hormônio, esse RE+, que é receptor de estrogênio positivo,
quanto que ele deu positivo. Às vezes eles colocam em formato de cruzes, tá? Às vezes eles colocam em formato de porcentagem. Então pode vir fortemente positivo ou 100% das células eram receptor de estrogênio positivo, 100% das células analisadas. Então, o patologista ele vai classificar dessa forma, ou 95% das células, ok? Pode vir uma porcentagem, pode vir por escrito, como eu falei, intensidade moderada, intensidade forte, enfim, para receptor de estrogênio positivo, para receptor de estrogênio. Então, pode vir dessa forma. Ou em formato de cruzes, tá? Então, quanto mais cruzes, mais forte ali a presença dos receptores de estrogênio nessas células. Receptor de progesterona, alguns vêm, como eu falei, estrogênio com certeza vai vir, se ele vier luminal. E progesterona pode ser que venha um pouquinho menos, às vezes também vem forte, às vezes vem 100% das células também tinham receptor de estrogênio, às vezes tem um pouquinho, às vezes não tem, enfim. É um hormônio que está, digamos assim, menor, né? Ele é menos expressivo, digamos assim, do que o estrogênio quando a gente fala de câncer de mama, tá? Então, esses tipos aqui a gente chama de luminal. Luminal. Como eu falei, luminal A, luminal B, isso a gente vai ver depois, tá? Essa outra aqui, célula do meio, uma outra célula cancerígena que tem algo a mais, que é além, então assim, ela pode ter, aliás, eu vou fazer mais uma célula aqui, só para ilustrar para vocês. Porque ela pode ser somente, tá? Então vamos lá. Então aqui, eu posso ter, além dos receptores de estrogênio nas células, eu posso ter também um receptorzinho a mais, que é o receptor da proteína HER2. E aí a gente chama, pode ser que você já tenha escutado sobre isso, que a pessoa está tratando um câncer de mama triplo positivo. Por que triplo positivo, Carol? Porque além do receptor de estrogênio, essa pessoa tinha receptor de progesterona e tinha também um receptor HER2. Então, tem pessoas que falam, estou tratando um triplo positivo. E isso aí, como eu falei, essa classificação é a partir disso que tudo vai se desenrolar. Todo o tratamento, todas as fases, prognóstico e tudo mais, tá? Pode ser que a gente tenha também uma célula que não tinha receptores de hormônio, só tinha lá o receptor da proteína HER2. Então, ele só tinha esse tipo de receptor, tá? E aí, vai vir lá receptor HER2, então HER2 positivo ou SERB2 positivo. Pode ser que ele venha também em formato de cruzes, tá? E uma coisa interessante para falar disso aqui é que quando o patologista, ele não consegue determinar se, às vezes, a amostra, né, principalmente em biópsia, que tira só um pedacinho, não conseguiu identificar porque veio um fragmento pequeno, naquele fragmento ficou ainda indeterminado se tinha receptor HER2 ou não, vai fazer a cirurgia às vezes e isso vem determinado também ou vem somente uma cruz. E aí, porque a gente tem tratamentos hoje muito eficazes para esse tipo de câncer, então a gente não pode passar a oportunidade de fazer esse tipo de tratamento. Então, a mulher não pode ser privada desse tipo de tratamento. Então, daí o médico vai solicitar uma ampliação desse gene, que é chamado, aí o exame, talvez algumas de vocês que estejam me assistindo aqui tenham feito o FISH, tá? Que vai pedir a ampliação desse gene aqui, ou seja, vai pedir um exame, digamos, mais minucioso para a gente ver se realmente era receptor HER2, se tinha receptor para HER2 ou não, tá? Então, porque se vier uma cruz no exame, na imunohistoquímica,
obrigatoriamente o seu oncologista, o seu médico, ele precisa pedir a ampliação. Porque, como eu falei, a gente não pode privar uma mulher de um tratamento tão eficaz, tá? Ainda que a manifestação desse receptor nas células do câncer que ela teve seja pequena, mas ainda que seja pequena, a gente vai fazer esse tipo de tratamento, que é aí com o trastuzumab, tá? Então a gente não pode privar essa mulher desse tipo de tratamento, porque a gente sabe que é determinante, inclusive, para a cura dessa mulher, ok? E se não tiver receptor nenhum, Carol? Não tinha receptor nenhum. E aí, como é que é conhecido esse tipo de câncer? Triplo negativo. Então, triplo negativo, por quê? Porque não tem receptor de estrogênio, não tem receptor de progesterona e não tem receptor HER2. Então, os três principais receptores que hoje a gente analisa numa célula de câncer de mama não estava expressa nessa célula. Então, a gente diz que esse câncer é um triplo negativo. E aí, Carol, faz o quê? Calma, isso aí vai determinar, como eu falei no início desse vídeo aqui, o tipo de tratamento que essa mulher vai fazer, ok? Então, aqui basicamente, essa mulher ela vai para quimioterapia logo de cara. Agora, sim, hoje nós temos outros tipos de tratamento, inclusive imunoterapia já autorizada no nosso país para mulheres que estão com câncer de mama triplo negativo que está um pouco mais avançado. Então, a gente tem sim tratamentos hoje mais específicos com outras coisinhas dessas aqui, que não está aqui nessa aula de hoje, é uma coisa, digamos, um pouco mais aprofundada, mas a gente já faz hoje para esses tipos de câncer aqui. Então, uma coisa que eu quero deixar, inclusive, nesse vídeo, para você, que inclusive você está chegando aqui agora, e eu sei que é um momento muito delicado, você descobrir um câncer, e cada um está no momento de vida, né, e recebe um diagnóstico desse. Cada mulher tem uma forma de receber isso. Como é que você vai receber? Como é que você recebeu esse diagnóstico? Inclusive, comenta aqui se você quiser partilhar conosco aqui. Como é que você recebeu? Em que momento de vida você estava? Eu já atendi várias mulheres nesses meus 11 anos de prática clínica que estavam nas mais diferentes fases da vida. Mulheres grávidas, né? Mulheres que acabaram de ter bebê, mulheres que estavam pensando em engravidar, se preparando, fazendo os exames e descobriram, né, um câncer, mulheres com mais idade, né? Enfim, nos mais variados momentos de vida. E cada uma vai receber, obviamente, isso de uma forma, os tratamentos, as fases pelas quais você vai passar, isso também impacta demais, né? Então, se a pessoa vai fazer uma quimioterapia, se vai cair o cabelo, como é que vai ser, tantas perguntas, enfim, né? São tantas dúvidas, são tantos medos, porque é tudo muito novo, né? Eu imagino para a maioria de vocês, tá? E vem aquele sentimento de e agora? Ou aquele sentimento de acabou. Será que eu vou morrer agora, né? Isso as pacientes que eu acompanhei esses anos todos me relatam até hoje, porque eu continuo atendendo muitas mulheres com câncer de mama. Então, eu quero te dizer que isso aqui não é o fim. Inclusive, a gente tem, e a medicina tem avançado, os tratamentos têm avançado. Ainda que você que está me assistindo aqui agora já esteja com um diagnóstico de um câncer metastático nas mãos, ainda que você tenha um diagnóstico mais avançado, ainda que profissionais de saúde tenham te falado que, olha, não tem muito o que fazer, ou os tratamentos que você já fez são esses, ou agora é paliativo, e as pessoas usam o paliativo de forma muito errada, né, o nome. Ainda que você esteja nessa situação, eu quero te falar para, se possível, acalmar seu coração, né? Seguir o seu tratamento, o que você tem hoje para fazer da melhor forma possível. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E olha, muitos medicamentos estão em curso de pesquisa, estão para sair, né? Medicamentos novos.
há anos atrás, inclusive quando eu comecei na oncologia, que eu comecei em 2013, a gente não tinha uma imunoterapia que hoje a gente usa para o triplo negativo, que é o pembrolizumab, tá? Um medicamento que já revolucionou a oncologia. Então eu te falo, amanhã, daqui a um ano, os tratamentos que a gente vai ter disponíveis, o que eu posso estar aqui falando, gravando um vídeo novo de um medicamento novo e revolucionário. Então eu quero depositar, ainda que seja pequena, essa pequena sementinha de esperança, tá? No seu coração. E como eu falei, para que você siga o seu tratamento, os seus medicamentos da melhor forma possível, para que você siga tudo direitinho, para que você cuide da sua saúde, para que você realmente coloque a sua saúde em primeiro lugar, para que você priorize você e a sua saúde, ok? Então esse é o recado também e vamos continuar aqui. Então, entender isso aqui é o primeiro passo. Então, se você já olhou o seu exame aí, depois se você quiser deixar aqui nos comentários também qual é o tipo, agora você entendeu, você viu ali no seu exame o tipo do câncer de mama e agora isso está mais claro para você, coloca aqui também se você tiver alguma dúvida com relação a isso, tá? Que nós vamos falar. E no próximo vídeo, eu vou explicar um pouquinho outra parte desse exame da imunohistoquímica, quando vem aí uma coisinha chamada, vou colocar aqui, vixe, meu K tá horrível, né? KI67. Esse outro marcador é um outro marcador que vai nos dar uma outra informação, tá? Com relação a crescimento celular e divisão celular. Já fica um spoiler aqui para o próximo vídeo. E a depender da porcentagem, isso aqui é dado em porcentagem, da porcentagem disso aqui, também vai me dizer, inclusive, a ordem dos tratamentos. Você já teve essa dúvida? Faz quimioterapia antes, faz quimioterapia depois, né, da cirurgia, faz logo a cirurgia, faz cirurgia depois da quimioterapia. Isso aqui vai ser determinante para isso também. E eu te vejo no próximo vídeo.